Glória a Deus. Amada igreja, a paz do Senhor. Graças a Deus por essa tão rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para poder transmitir uma palavra de Deus à igreja, a essa igreja que a gente ama, que a gente se sente em casa, faz parte da nossa família e juntos nós vamos morar no céu. Agradeço ao meu amigo pastor Carlinhos, pastor presidente. Eu já o conheço há mais de 10 anos e ele sempre foi um amigo, sempre parceiro. Nas igrejas que eu pastoreei, ele sempre esteve apoiando, ajudando. Então não é um amigo de agora, é um amigo de longos anos. Como eu disse para ele uma vez que eu preguei aqui, ainda bem, pastor, que eu conheci o senhor quando o senhor era pobre, viu? Glória a Deus. Pastor Soares, nosso amigo. Deus abençoe todo o ministério, todos os ministros, toda a igreja. Eu quero saudar os irmãos que estão pela internet. Eu enviei o link dessa transmissão para o nosso grupo. Deus nos presenteou com uma família de oração no YouTube. Nós estamos chegando a quase 20 mil pessoas orando diariamente para a glória do Senhor. E assim o Senhor tem revelado a sua bondade, a sua fidelidade. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Queridos, vamos ficar de pé. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, versículo 1 em diante. Marcos, capítulo de número 2, é o segundo evangelho. E a leitura será do versículo 1 em diante. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. E muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo a abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes Jesus a fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala este deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos algo assim. Podeis sentar glorificando a Deus. Queridos, nós estamos diante de mais um dos grandes milagres que Jesus realizou durante o seu ministério de 3 anos e meio aqui nesta terra. A Bíblia não menciona todos os milagres que Jesus fez, apenas alguns. João vai dizer que se fosse compilar todos os milagres que Cristo havia realizado, não haveria livros na terra, no mundo, que viesse comportar tantas maravilhas que ele fez, tantos milagres
que ele operou. Esse milagre que nós acabamos de ler, ele é mencionado nos 3 evangelhos, de Mateus, de Marcos e de Lucas, os 3 evangelhos conhecidos como sinóticos. Marcos vai dizer que Jesus chegou em Cafarnaum, que Jesus estava em casa, e ao saberem que ele estava lá, multidões afluíram para a porta, para ouvir a sua pregação, para ouvir a sua palavra. Jesus estava injetando palavra de vida naquela multidão, quando de repente aquela reunião, ela é interrompida por um acontecimento. Versículo de número 3 vai dizer que alguns homens, ou se não, 4 homens, conduziam um paralítico até o lugar em que Jesus estava. A Bíblia não vai mencionar o nome desses 4 homens, mas a Bíblia vai mencionar a nobreza desses homens, porque para ser nobre não precisa ter nome, basta ter atitudes de nobreza. Tem muita gente lutando por um nome, quando na verdade é a tua essência que vai valer mais do que o teu nome. Pastor Carlos pregou terça-feira aqui da igreja de Sardes, que tinha nome de que vivia, mas estava morta. A Bíblia não dá ênfase ao nome desses 4 homens, mas as atitudes desses 4 homens nos revela 2 coisas. Primeiro, aqueles 4 homens, eles eram missionários. Nós estamos hoje em um culto de missões, mas o que caracteriza que esses 4 homens eram missionários? Primeiro, a visão. Segundo, o sentimento. Terceiro, a ação. Não existe missão sem visão, não existe missão sem compaixão, e não existe missão sem ação. No Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, a Bíblia diz que Jesus contemplava uma grande multidão como ovelha desgarrada, e a Bíblia diz que Jesus teve compaixão daquela multidão, e aquela compaixão que Jesus sentiu moveu ele a curar aquela multidão, a libertar a multidão, a agir em prol daquela multidão. Esses 4 homens eram missionários, porque eles tinham primeiro visão. Eles enxergaram uma pessoa que era invisível aos olhos até da própria família e da própria sociedade. Por quê? Porque ele era um homem inválido. A Bíblia diz que ele era paralítico. E como paralítico, ele era alguém limitado fisicamente. Jesus estava na cidade dele, mas ele não poderia ir até onde Jesus estava se alguém não o conduzisse. Mas aqueles 4 homens enxergaram aquele paralítico, se condoeram com a situação dele, sentiram compaixão e então agiram em benefício daquele homem. A Bíblia vai dizer que eles vão até aquele paralítico e, sem dúvida, eles vão injetar esperança naquele homem e vão dizer: olha, não importa quanto tempo você está nesse leito, não importa quanto tempo você está paralítico, nós viemos aqui para levar você aquele que hoje vai mudar a tua história. Nós viemos aqui para levar você aquele que hoje vai mudar a tua vida. E aqueles 4 missionários, pela sua visão, sentimento e ação, caracterizam que eram verdadeiramente homens de Deus. As atitudes dele mostram que eles eram missionários. E em segundo lugar, as atitudes daqueles 4 homens mostram que eles eram verdadeiramente amigos. Porque amigo que é amigo não tem interesse de te afastar de Jesus. Amigo que é amigo não tem interesse no seu pior. Amigo que é amigo tem interesse na tua felicidade. Amigo que é amigo se alegra quando você se alegra. Amigo que é amigo chora quando você chora. Amigo que é amigo enxerga você no pior momento da sua vida. Porque tem gente que só te enxerga na tua melhor fase. Tem gente que só vai até tua casa quando há festa e banquete, mas nos piores momentos não atendem nem o telefone. Amigo que é amigo enxerga a tua pior
fase. Aqueles 4 homens, eles eram verdadeiramente amigos, porque eles se importaram com a situação daquele homem e disseram: nós queremos lutar pelo teu milagre, nós queremos lutar pela tua melhora. E o que é que eles fizeram? Pegaram aquele paralítico e cada um, os 4 homens, levaram aquele homem até a casa que Jesus estava pregando. Só que o problema é que quando eles chegam lá, a casa está cheia por dentro e cheia por fora. Humanamente indicava que não havia espaço para eles e que também não seria a vez deles, porque na lógica Jesus já teria muita gente na fila para atender. Só que eu aprendi que Jesus não atende pela fila e a ordem de chegada. Pelo contrário, ele disse que os últimos seriam os primeiros. Tem muita gente que aqui porque chegou primeiro e não sabe que você pode ter 100 anos de crente, mas se você não nasceu de novo, você não pode ver o reino dos céus. Não existe fila quando se trata de vitória e de bênção de Deus. A última vez que eu preguei aqui, eu preguei sobre o milagre da filha de Jairo. Jairo foi pedir um milagre, mas enquanto ele pede, a mulher do fluxo de sangue toca em Jesus, e resultado, Jairo pediu, chorou, clamou primeiro, mas a mulher foi curada primeiro. Porque não é a fila e nem a ficha que você tem, é a atitude que você toma diante de Deus que vai atrair o milagre, a vitória de Deus para a sua vida. Aqueles homens chegam na casa que Jesus está com aquele paralítico, e a casa está cheia por dentro e por fora. Só que amigo que é amigo, preste atenção, ele não desiste de você. Amigo que é amigo, ele não desiste de você. Sabe o que é que aqueles 4 homens fazem? Eles sobem o eirado da casa, porque na antiguidade as casas tinham uma escada lateral, elas tinham uma cobertura fácil de remoção. E aqueles 4 homens, eles sobem o eirado da casa, colocam uma corda em cada ponta daquela maca, e eles abrem um buraco no ponto correspondente aonde Jesus está. E eles começam a descer aquele leito até o lugar em que Jesus está pregando, ensinando. Quando descem o leito, Jesus para de pregar. Jesus interrompe aquela reunião, porque algo maravilhoso estava acontecendo ali. Nós vemos quão maravilhosa a atitude daqueles 4 amigos, porque eles entendem que o melhor lugar para posicionar aquele paralítico não era fora da casa, não era na porta da casa. O melhor lugar para posicionar aquele paralítico era aos pés de Jesus. Porque eu quero dizer para você nessa noite que milagre acontece aos pés de Jesus. Milagres acontecem quando nós vamos aos pés de Jesus. Você pode fazer qualquer outra coisa, mas se você não for aos pés de Jesus, nada vai acontecer na sua vida. A gente vai para João capítulo 11 e a gente vê o milagre da ressurreição de Lázaro. A Bíblia diz que quando Jesus está a 15 estádios da aldeia de Betânia, Marta vai até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Só que Marta fala cara a cara, e ela volta para a aldeia. O texto diz, depois você vai conferir, claramente, Jesus ficou aonde Marta o encontrou. Marta não leva Jesus para casa, Marta não toca em Jesus, Marta não comove Jesus, Marta não atingiu o coração de Jesus. Mas quando ela chega na aldeia de Betânia, ela diz: Maria, eu fui lá onde ele estava, falei com ele, mas ele não fez nada. Eu vim sozinha. Maria foi, pois deixa eu ver. Lá vem Maria. Maria vem buscar a Jesus, e quando ela encontra Jesus onde Marta havia deixado, Maria vem falar a mesma coisa, mas de forma diferente. Maria chega diante de Jesus e com um tom mais humilde, porque Marta, ela estava um pouco mais exaltada. Ela se prostra aos pés de Jesus, chora nos pés de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando ela fala isso de joelho aos pés de Jesus, primeira coisa, ela toca e comove o coração de Jesus, porque em João 11:35 vai dizer que não só Maria chorava, Jesus chorou também.
Maria chorava de um lado e Jesus chorava. Maria chorava aos pés de Jesus e Jesus chorava também, porque Maria estava aos pés de Jesus. Quando Maria estava aos pés, Jesus olhou para ela e disse: Maria, aonde vocês o puseram? Vamos lá, porque eu vou ressuscitá-lo hoje. Aleluia! O que Marta não conseguiu, Maria conseguiu com humilhação, com adoração, com rendição. É nos pés de Jesus que o milagre acontece. Diga para o seu irmão: corra para os pés de Jesus. Aleluia. Aqueles 4 homens descem o paralítico aos pés de Jesus. Escute bem, a Bíblia vai dizer, versículo de número 5 do capítulo 2 de Marcos, que quando Jesus contempla aquilo tudo, o texto vai dizer claramente: vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Porque a fé para nós é algo invisível, mas para Deus é visível. Para Deus, a fé, ela é identificada. Existe 2 tipos de fé: a fé idealizada e existe a fé materializada. O que é a fé idealizada? É a projeção mental, é a projeção nos pensamentos, é a idealização. Eu vou fazer, eu vou agir, eu vou tomar uma atitude, eu vou mudar. Chega o período do dia 31 de dezembro, a maioria de nós, quando o pastor dá a oportunidade, a gente faz uma promessa: próximo ano eu vou ser melhor, próximo ano eu vou ser diferente. E entrando e saindo, nada muda na vida dessa pessoa, porque é uma fé apenas de teoria, idealizada. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela pensou: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes eu ficarei curada. Fé idealizada. Se ela não sai de onde estava e não rompe a multidão e não toca na orla das vestes de Jesus, ela teria morrido naquele momento da hemorragia. Mas ela não só pensou, a Bíblia diz que ela primeiro idealizou, depois ela materializou. Ela correu por entre a multidão, tocou na orla das suas vestes. Jesus sentiu sair virtude, e a Bíblia diz que imediatamente ela sentiu estar curada. Sabe o que é que isso está dizendo para mim e para você? A fé funciona. A fé funciona. Diga para o seu irmão: a fé funciona. Usa a tua fé, ora pela fé, age pela fé, faz aquela prova pela fé, bate naquela porta pela fé, encara esse tratamento pela fé, projeta pela fé, toma atitude pela fé, e Deus vai fazer acontecer. Quantos crê nesta palavra? Glorifica e adora o nome de Jesus. Jesus viu a fé, a atitude daqueles 4 homens, e a expectativa do milagre no paralítico era evidência de fé, porque a fé é atitude. Tome atitudes de fé. Jesus vai reagir de 3 maneiras àquele milagre, àquela situação. Primeiro, não é Marcos que vai dizer, é Mateus 9, onde fala também do mesmo milagre. Mateus 9, versículo 2. Quando Jesus viu aquela fé, ele disse para aquele paralítico: tende bom ânimo. Escute bem, o maior mal que a gente entende aqui é no físico daquele homem, a sua limitação. Mas só Deus, que conhece o íntimo, sabe como estava a alma daquele homem. Ou você pensa que é fácil para um pai de família estar limitado a uma cama e não poder cuidar da sua família, e não poder cuidar dos seus filhos, e não poder produzir, trabalhar, agir, se locomover, se movimentar. A alma daquele homem estava ferida, a alma daquele homem estava deprimida, amargurada. E a primeira coisa que Jesus vai fazer é injetar nele ânimo e expectativa de que a vida dele estava para mudar naquele momento. Jesus disse: tende bom ânimo. Quando Jesus falou em João 16:33 das aflições do mundo, ele disse: tende bom ânimo. Quando Jesus entrou na casa depois da ressurreição, onde os discípulos estavam trancados com medo, ele disse: Pai seja convosco. Sabe o que é que eu vejo com isso? Deus sempre vai se interessar como vai a tua alma, como está o teu coração. Deus sempre vai se importar como vai a tua alma.
e como está o teu coração. Sabe por quê? Porque daqui de cima a gente vê pessoas bem, mas dentro de você só Deus sabe como você está. Tem pessoas que chegaram aqui que tem um grave problema para resolver, uma grande dívida para pagar, uma enfermidade para poder enfrentar, que tem uma impossibilidade para poder lutar, encarar e vencer. Só Deus sabe como você está, mas Ele está dizendo para você: eu me importo com a tua alma, eu me importo com o teu coração. Receba ânimo em nome de Jesus. Aleluia. Primeira reação de Jesus: filho, tende bom ânimo. Segunda reação de Jesus, versículo 5 ainda, ele vai dizer: filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, ele não foi lá pedir perdão, ele foi lá porque ele queria andar, ele foi lá porque ele queria ser curado. Mas aqui há uma compreensão que nós como igreja precisamos ter: não existe maior cura e não existe maior milagre do que a salvação em Cristo Jesus. Não adianta nada Jesus curar o paralítico, ele se levantar e viver uma vida perdida, morrer e ir para o inferno. É melhor ficar paralítico e ir para o céu. Não adianta nada ser curado e se desviar, é melhor morrer e ir para o céu. Então o maior milagre, o principal milagre é a salvação. E quando Jesus diz: filho, os teus pecados estão perdoados, é porque Jesus vai tratar o problema daquele homem na raiz de todo problema. Qual é a raiz de todo problema e de todo mal na humanidade? Pecado. Porque antes da queda não se ouvia falar em morte, não se ouvia falar em câncer, não se ouvia falar em doença, não se ouvia falar em depressão. Antes da queda tudo era uma bênção. Mas o pecado abriu os portais do inferno para que todo tipo de maldição alcançasse a humanidade. E quando Jesus disse para ele: filho, os teus pecados estão perdoados, Jesus está dizendo para ele: eu estou te curando de dentro para fora. O pecado é o principal mal que assola a humanidade. Por quê? Porque ele nos afasta de Deus. Isaías 59, versículo 2: não sabeis vós que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e com que Ele não escute as vossas orações, e com que Ele esconda o seu rosto de vós? O pecado é pior do que o câncer, porque o câncer corrói o corpo, mas o pecado corrói o corpo e a alma, mata a alma e lança no inferno. O pecado é o maior mal que assola a humanidade. É por isso que a mensagem do reino de Deus não é outra a não ser arrependimento. João Batista, precursor do ministério de Cristo, veio pregar o arrependimento. Depois de João, Jesus começou a pregar o arrependimento. Depois de Jesus, Pedro pregou no Pentecoste o arrependimento. Depois de Pedro, todos os apóstolos pregaram o arrependimento. Não existe mensagem mais poderosa do que o arrependimento. Sabe por quê? Porque é no arrependimento que começa toda a mudança na vida de alguém. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, nós alcançamos tempo de refrigério para a nossa vida. Então preste atenção. Jesus diz: filho, estão perdoados os teus pecados. Quando Jesus diz isso, logo a religiosidade vai reagir. Versículo de número 6 em diante: mas alguns dos escribas que estavam assentados ali arrazoavam, ou seja, no seu coração indagavam: como ele faz isso? Porque ele falava desse modo: isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado senão um, que é Deus? Observe bem, os escribas eram conhecidos como os doutores da lei, os mestres da lei, os intérpretes da lei. E eles estão indagando intimamente com que autoridade Jesus está perdoando aquele homem. A religiosidade, não a espiritualidade, não o cristianismo como identidade, mas a religiosidade é um câncer que mata instituições cristãs. Porque o problema do religioso é o seguinte: ele quer ostentar aquilo que ele não é e aquilo que ele não tem.
problema do religioso é o seguinte: ele não faz nada por ninguém, e quando aparece alguém fazendo, ele ainda ataca quem está fazendo. O problema do religioso é que ele não coopera para ajudar, mas quer ainda atrapalhar. O problema do religioso é que ele quer ostentar apenas a sua religiosidade. Lembra do bom samaritano? Quando o sacerdote passou, tinha nome, tinha aparência, tinha status, carteirinha, credencial, posição, mas não tinha essência cristã, não tinha amor, não tinha Deus na vida dele. Ele era sacerdote, mas não tinha essência de Deus na vida dele. Tanto que ele viu um homem ferido na beira do caminho e passou direto. Vem o levita, alguém que ostentava um ofício sagrado, passou direto. Ou seja, aqueles que tinham aparência de bons eram intimamente maus. Mas aquele que parecia aos olhos dos judeus que era mau, o samaritano, não é ele que vai dizer que é bom, é a Bíblia que vai dizer: o bom samaritano. Aleluia, porque quem é bom não precisa estar dizendo que é bom. Quem é bom, alguém vai enxergar a tua bondade, a tua virtude, o teu talento, a tua capacidade, a tua qualidade. Você não precisa se louvar, porque os teus frutos glorificarão a Deus. Quando o bom samaritano passa, ele se importa, ele vê, ele sacrifica o que ele tem para sarar, para cuidar, para resgatar aquele homem ferido. Porque religiosidade é uma doença que faz com que uma pessoa pense que ela está salva, mas está com os dois pés dentro do inferno. Cuidado com a religiosidade, fuja da religiosidade e abrace uma vida devocional diante de Deus. E abrace uma vida devota, uma espiritualidade sadia, orando todo dia, lendo a Bíblia todo dia, não para que você seja louvado, mas para que Cristo seja glorificado. Jesus, entendendo o que se passava no coração deles, percebendo no espírito que eles arrazoavam, perguntou: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Aí no versículo 9, Jesus vai perguntar para os religiosos: qual é mais fácil para vocês aí? Dizer ao paralítico: estão perdoados teus pecados? Ou dizer para ele: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa? Ora, o religioso não faz nem por ele, quanto mais pelos outros. Jesus vai logo dar uma pancada, porque religioso e crente que vive uma vida superficial não é para ser alisado não, irmão, né? Nós estamos em meio a uma comunidade que ou se é ou não é. A gente não pode ficar em cima do muro. Esse negócio de estar alisando não existe mais. A gente precisa, nesses últimos períodos, pregar o genuíno evangelho. O evangelho do arrebatamento, o evangelho da santificação, o evangelho da transformação. Quem tiver de religioso que suporte as pancadas, mas a palavra tem que ser pregada. Jesus pergunta para ele: qual é mais fácil? Eles não podem responder, porque eles nem podem perdoar os pecados daquele homem, e eles nem podem fazer aquele homem andar. Mas Jesus, para quebrar logo a cara de religioso deles, ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, versículo 11: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Quantos podem glorificar ao Senhor nessa noite? Aplauda ao Deus de milagre, porque Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Jesus mostra a sua autoridade, Jesus mostra o seu poder, porque Ele tem poder, porque Ele tem todo o poder, porque Ele tem toda a autoridade. E no versículo 12 vai dizer: então aquele que era paralítico se levantou, e no mesmo instante, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirar, dando glória a Deus e dizendo: nunca vimos algo assim. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus vai fazer na sua vida o que você nunca viu acontecer. Fica de